Graças a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui mais um domingo para nós prestarmos culto ao nosso Deus. Isso é motivo de alegria, é motivo da gente realmente entender que nós somos privilegiados. Você pensa assim, irmão? Estarmos aqui para servirmos ao Senhor, para prestarmos culto ao nosso Deus, é um privilégio. Aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16. 3 e 16. Eu vou ler aqui na versão transformadora, tá um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá, irmãos? A versão transformadora diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Vou repetir. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Meus queridos, a Bíblia, ela não é um amontoado de histórias. Na verdade, a Bíblia, ela é uma história só. E Deus, Ele está escrevendo, Ele está desenvolvendo, desde Gênesis, uma única história, a história da redenção. Então, a gente precisa compreender isso, porque senão a gente pensa que a Bíblia é cheia de histórias isoladas, umas das outras. Não. É mais ou menos uma coisa que acho que todos nós aqui conhecemos. Quando nós éramos criança, era um brinquedo assim bem acessível, o quebra-cabeça. Quando você estava com uma peça do quebra-cabeça e você olhava para aquela peça, não fazia muito sentido. Ou se você conseguia até juntar 2, 3, 4 peças, ainda não fazia sentido. Só fazia sentido quando você montava todo aquele quebra-cabeça. Aí você via então uma imagem, podia ser uma árvore, um animal. Eu me lembro quando eu era criança, minha irmã tinha, e eu gostava muito, muito do quebra-cabeça dela, era um King Kong. Então, mas com poucas peças do quebra-cabeça, você não sabe o que é aquilo ali. E assim é a Bíblia. Não são histórias isoladas, é uma história maior e várias histórias menores, elas vão se encaixando a essa história maior. E só nessa história maior, as histórias menores fazem sentidos, senão não faz sentido. A nossa vida também é assim, meus irmãos. A nossa vida, ela só faz sentido em Cristo. Eu quero falar hoje a respeito dessa pessoa maravilhosa, que ele não é apenas o protagonista do Novo Testamento, não, ele é o protagonista da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Amém? Então, quando nós vamos ver lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e Deus promete da semente da mulher, né? Ele traria um que esmagaria a cabeça da serpente. Começa ali a história do Cristo. Na verdade, Apocalipse vai dizer assim que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Paulo vai dizer que tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que existe iria existir, e Ele mantém tudo em harmonia. Então, o nosso Cristo, a mensagem de Cristo começa lá em Gênesis. Aí você vai ler a história de Adão e Eva, você vai ler a história de Noé. Deus manda Noé construir uma arca para preservar o povo. Deus faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus permite que José vá para o Egito.
e preserva José lá. Na verdade, Deus não preserva só José, Deus está preservando a família de Abraão, do qual viria o Cristo. Deus levanta Moisés e Deus tira, né, Israel do Egito com mão forte, com o braço estendido, e leva Israel, e leva aquela nação através da liderança de Josué para as terras de Canaã, e dá a terra de Canaã para o seu povo. Uma história está sendo escrita, você entende isso? Uma história está sendo desenvolvida. Deus levanta Davi com um reinado poderoso, forte, não visando apenas a vida de Davi, mas fortalecendo a nação de Israel. Mais para frente, por causa do pecado do povo, Deus permite que Israel vá para o cativeiro. Mas lá na Babilônia, Deus nunca tirou os olhos de Israel. Aí quando aquele ímpio, perverso Amã, ele colocou um propósito no seu coração, um desejo no seu coração: eu vou destruir todo esse povo. Deus disse: não vai destruir esse povo, porque através desse povo eu vou enviar o Cristo. Israel era uma nação cuidada por Deus. Então são várias histórias que estão sendo escritas, estão sendo desenvolvidas, porque Deus já havia feito uma promessa a Abraão, que através do descendente dele, Deus enviaria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Aleluia! É gostoso a gente ver isso, é gostoso a gente entender isso, é gostoso nós entendermos que o Cristo que nós servimos está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Aleluia! Ele é aquele, irmãos, que começou, a história dele começou lá em Gênesis. Mas João, né, João Batista, quando ele estava falando, ele disse a respeito do Cristo, ele diz assim: ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Que na verdade, Jesus, ele é eterno, o Cristo é eterno. Mas a história, tudo foi sendo escrito. Para quê? Aí nós vamos chegar em Gálatas capítulo 4, o versículo 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, uma história estava sendo escrita, mas aí Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, essa ideia, irmão, quer dizer, é como se toda a história anterior convergisse ou fizesse sentido nesse acontecimento. Tudo o que aconteceu desde Gênesis até Malaquias fez sentido aqui, na plenitude dos tempos, a hora que Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia! Jesus, ele já estava lá. O Cristo já estava lá no Antigo Testamento, mas ele se tornou um ser humano quando ele nasceu de Maria. Então, irmãos, Jesus, se você for ler, continuar, né, a gente falando a questão do Antigo Testamento, se a gente for estudar tipologia, Adão é um tipo de Cristo, Abel é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Se nós formos estudar simbologia bíblica, você vai estudar o tabernáculo, tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Todos os objetos, todas as cores. O cordeiro representava Cristo. Aleluia! Aquele sangue derramado no sacrifício apontava para Cristo. Quando Deus tira Israel do Egito lá na Páscoa, o cordeiro sacrificado da Páscoa apontava para Cristo. O sangue colocado nos umbrais da porta apontava para o sangue de Cristo. Cristo, irmão, ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Toda a história foi convergir
nesse acontecimento, na plenitude dos tempos, quando Deus envia Jesus, quando Maria engravida, Maria tem o seu filho, e o próprio anjo diz para ela, ele se chamará Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Essa questão do Cristo é uma coisa tão interessante. A palavra Cristo quer dizer ungido, né? É a mesma palavra para Messias. A palavra Cristo é uma palavra grega e a palavra Messias é uma palavra hebraica, mas a palavra é a mesma, significa ungido. Israel, irmão, eles a vida inteira esperaram isso. Eles tinham as profecias, eles esperavam Cristo, eles esperavam esse ungido, eles esperavam o Messias. Então Jesus, ele veio através, se tornando um ser humano. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo se tornou ser humano, e João diz assim, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra mais correta ali, na verdade, é ele tabernaculou, né? Ele se tornou, então, o tabernáculo no meio do povo. Então, o povo já não precisava ir para o tabernáculo, Jesus era o tabernáculo. Aleluia! Eu não sei se isso anima você, irmão. Isso me deixa empolgada, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso, a um Deus glorioso, ao Cristo Jesus, que está aqui no nosso meio. No Evangelho de Lucas, Lucas vai registrar o nascimento de Jesus. Lucas registra que Jesus foi batizado por João Batista. E é interessante que quando João Batista começou a batizar, enviaram pessoas até João Batista e perguntaram para ele, quem é você? E João Batista já sabia o que eles queriam saber. Ele disse assim, eu não sou o Cristo. Porque eu quero que você entenda o seguinte, Israel esperava o Cristo. Então quando João começou a batizar, mandaram perguntar, será se ele é o Cristo? Mas ele disse, eu não sou o Cristo. Tá certo? E Jesus foi batizado por João Batista, e a Bíblia diz que foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, e depois ele voltou, né, ali para Galileia, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do poder do Espírito. Aí ele vai para o culto, porque Jesus gostava de culto, amém, irmão? Amém, irmãos? Jesus gostava de culto, tá? E glória a Deus que você também gosta, né? Porque você está aqui nessa noite. Aí Jesus vai para um culto lá na sinagoga. E quando ele está ali no culto, é dado para ele uma oportunidade. E a gente vê esse registro em Lucas, no capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. A palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra Messias quer dizer ungido. Amém? Aí Jesus diz, lendo a profecia de Isaías, que Isaías tinha entregado há cerca de 700 anos antes, deram a ele o livro de Isaías, e ele está lendo aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para... indicação de propósito. Por que Jesus recebeu a unção? Ele diz, para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor, ou o ano do jubileu. Aí a Bíblia diz assim, Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Jesus disse assim: eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu hoje cumpri a profecia de Isaías aqui. Aleluia!
Eu fico pensando no olhar das pessoas, eles ficaram todos assustados, admirados, dizendo: é ele o ungido? É ele o Cristo? É ele o Messias que nós estamos aguardando há tanto tempo? Mas infelizmente, depois eles começaram a dizer: ah, mas não é ele o filho do carpinteiro? Infelizmente a incredulidade, né, ela chegava junto. Mas eu acho lindo isso aqui. Jesus, ele lê a profecia a respeito dele, que Isaías tinha falado cerca de 700 anos antes, para dizer depois: hoje se cumpriu essa profecia no meio de vocês, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou aquele que vocês aguardavam. Aleluia! O Velho Testamento, irmãos, era muito comum essa questão da unção, né? As pessoas eram ungidas com óleo, com azeite, eram reis, os profetas, os sacerdotes, mas Jesus não seria ungido a mais, ele seria o ungido, tá certo, irmãos? Outras pessoas já haviam recebido determinadas unções para exercer determinados ministérios, mas Jesus não era um ungido qualquer, ele era o ungido de Deus, tá? Que eles estavam esperando. Então, irmãos, há uma outra situação também, onde Jesus ele está conversando com os seus discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos assim: o que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Aí os discípulos começaram a dizer: olha, eles dizem que o Senhor é Jeremias, Elias, só gente top. Quem era Jeremias? Quem era Elias? Só profetas top. Outros dizem que o Senhor é João Batista, um outro profeta. Bacana, né? Eles achavam Jesus uma pessoa legal, uma pessoa importante. Mas Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam a meu respeito? E Jesus e o Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era essa a resposta que Jesus queria. Era essa a resposta. Jesus não era um profeta qualquer, Jesus não era um ungido qualquer, Jesus não era Jeremias, Jesus não era Elias, Jesus não era João Batista, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: muito bem, Pedro, não foi nenhum ser humano que revelou isso para você, quem revelou isso para você foi o meu Pai. Aleluia! Nós só compreendemos que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Nós só entregamos a nossa vida para Jesus quando nós realmente temos essa revelação de Deus Pai, que Ele é o Cristo e Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Aí Jesus, diante dessa revelação de Pedro, ele vai dizer algo e vai começar a trazer uma outra doutrina, um outro ensinamento que a gente precisa aprender muito a respeito disso, quando ele diz assim para Pedro: você é Pedro, e ele diz assim: e sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, irmãos, presta atenção em mim, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, ele não estava falando de Pedro, a palavra Pedro quer dizer uma pedra pequena, mas Jesus está dizendo sobre essa rocha, ele estava falando da sua própria pessoa. Ele vai dizer assim: eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Cadê a igreja de Jesus? Aleluia! Jesus, ele é ao mesmo tempo o edificador da igreja, e ele é ao mesmo tempo o alicerce da igreja. A igreja está construída sob Cristo. Às vezes, algumas expressões para a gente fica assim, às vezes um pouco complicada, até o tipo de construção que nós temos hoje não é a mesma de antigamente, quando eles faziam muitas construções com pedras,
E todas as construções que eram feitas com pedras, eles buscavam uma pedra que ela tivesse a capacidade de ser chamada de pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, era uma rocha. Aí eles colocavam aquela pedra e sobre aquela pedra as demais pedras eram colocadas e se encaixavam e era construído então uma casa, um edifício. E Pedro vai dizer que nós somos pedras espirituais e nós estamos edificados sobre a rocha que é Jesus. Ele é a pedra de esquina. É que a gente não vai ter tempo agora, irmãos, porque essa pedra, ela passava por algumas, como que eu posso dizer, alguns testes, para que ela realmente fosse confirmada. Essa pedra serve para ser a pedra principal de uma construção. E que Jesus passou pelos mesmos testes, mas não é isso que eu quero dar ênfase hoje. Mas Jesus, ele era a pedra principal. E Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Você é a igreja, amém? A igreja de Jesus está aqui? Você é pedra viva. E você foi edificado e está sendo edificado sobre essa pedra principal, chamada Cristo. Ele é a pedra de esquina. Você não é a pedra principal. A pedra principal é Jesus. Você é uma pedra colocada junto, formando esse edifício chamado igreja. Aleluia. Aplauda o Senhor pela igreja, irmãos. Paulo ainda vai dizer assim: ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já está posto, Jesus Cristo. Ele é o alicerce da igreja. Amém? O apóstolo Paulo ainda diz assim, que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Cristo, ele é o cabeça. Repete isso comigo, irmão. Cristo é o cabeça. Nunca esqueça disso. Cristo é o cabeça. Mas Paulo continua falando assim: e a igreja é o seu corpo. Repete comigo: a igreja é o seu corpo. Cristo é o cabeça. A igreja é o seu corpo. Amém, irmãos? E Paulo vai dizer assim: ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. A igreja, ela é preenchida e ela é completada por Cristo. Aleluia! O versículo que eu li no começo, em Colossenses, diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha, complete a vida de vocês. A igreja, ela é completada, ela é preenchida por essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E Paulo ainda continua dizendo, Paulo continua mostrando, irmãos, se você for ler as cartas de Paulo, algumas cartas dele, ele fala a respeito de um mistério, ele fala a respeito de um segredo. Amém, irmãos? Já leu isso aí, né? Todos vocês. Paulo está falando a respeito de um mistério, de um segredo, que antes estava encoberto, as pessoas não tinham toda a compreensão do que seria. Vocês lembram quando Jesus está falando com os discípulos e ele fala para os discípulos assim: olha, vocês são felizes porque vocês, por ver aquilo que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Jesus fala assim que muitos profetas e muitos justos desejaram ver o que eles estavam vendo e ouvir o que eles estavam ouvindo, mas eles não puderam. Os santos do Antigo Testamento, que amavam a Deus, que serviam a Deus, que profetizaram a respeito do Messias,
como Isaías. Quantas profecias, irmãos? Isaías profetizou, dizendo que a virgem conceberia, daria luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel. Isaías profetizou que o principado estava sobre os seus ombros, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou que ele iria como cordeiro mudo para o matadouro, que ele não abriria sua boca, que ele seria sacrificado por nós. Miqueias profetizou que Jesus nasceria em Belém. Zacarias profetizou que Jesus entraria em Jerusalém de uma maneira triunfal, montado numa jumentinha. E olha, se a gente fosse falar, né? Moisés profetizou dizendo assim: olha, Deus vai levantar um profeta como eu, a ele ouvi. Então os profetas lá tinham profetizado, mas irmãos, eles não tinham um entendimento claro daquilo ali, eles não sabiam como ia ser. Então Paulo está dizendo assim: olha, é um mistério, um segredo que estava sendo revelado então naquele tempo. E Paulo foi uma das pessoas que eu acho que mais recebeu essa revelação a respeito do Cristo, da nova aliança, do Messias. E ele vai dizer, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi revelado ao seu povo. E algumas coisas a respeito do segredo, que ele vai dizer: o segredo é o próprio Cristo. Aleluia. Ele vai dizer assim: o segredo é Cristo em vós, é Cristo morando em vocês, esperança da glória. O segredo, irmão, ele vai dizer assim, é que judeus e gentios agora fazem parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo, e são herdeiros igualmente das promessas de Deus. Quando eu falo isso aqui para você, você pode não ter um sentido claro para você. Há judeus e gentios juntos. Irmãos, fala de dois times aí que eles não se dão de jeito nenhum, que eu não entendo de futebol. Me ajuda aí. Flamengo e Vasco. Já pensou, Flamengo e Vasco fazendo uma festa junto? Eu vou ser um pouco mais ousado aqui para o nosso tempo, né, irmão? Já pensou os petistas e os bolsonaristas fazendo festa junto? Tá mais fácil o Flamengo com o Vasco, né, irmão? Então é mais ou menos isso. Quando eu falo em judeus e gentios, é que a gente lê e a gente não medita o que a gente está lendo. O negócio era tenso, eles não se davam, eles não se entendiam, eles tinham desprezo um pelo outro. Quando Jesus Cristo veio, Paulo vai dizer que ele quebrou a parede da separação, havia um muro de separação, e Deus faz dos dois povos um povo só, chamado igreja. Aleluia. E eu quero que você, eu não estou falando nada para você aqui, meus irmãos, que vocês não saibam, mas não tem problema a gente ouvir de novo aquilo que a gente sabe, tá? Então, Paulo ainda vai dizer assim, quando ele pega lá em Efésios, capítulo 5, a gente estuda geralmente lá a respeito de maridos e esposas, né, do comportamento, mas ali, irmão, ele fala muito também sobre Cristo e a igreja. E Paulo vai dizer assim: Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. A igreja está sujeita a Cristo. Paulo vai dizer: Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, pela igreja, a fim de, com o objetivo de torná-la santa, purificando com a lavagem de água por meio da palavra. A igreja de Jesus, ela é santificada pela palavra. A igreja de Cristo, ela se lava na palavra, ela se purifica na palavra. Amém? E Paulo continua dizendo assim: assim o fez para apresentá-la a si mesmo. Ele santifica a igreja para apresentar a igreja a si mesmo.
como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Aí ele diz ainda: Cristo cuida da igreja, e há um grande mistério entre a união entre Cristo e a sua igreja. Ah, irmãos, a gente deveria se sentir tão privilegiado, tão privilegiado. Aleluia! Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E a gente precisa gravar algumas coisas no nosso coração. Só frases de Paulo aqui que eu vou dizer, irmãos. Paulo diz assim, que Deus nos trouxe de volta a Ele por meio de Cristo. Você estava afastada. Você só voltou para Deus por meio de Cristo. Ele diz assim: Deus nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. Você tem vitória sobre o pecado, você tem vitória sobre a morte por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo diz assim: nós estávamos longe, você estava longe de Deus, mas você foi trazido para perto por causa de Cristo. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Jesus por aquilo que Ele fez por você. Paulo diz que por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Você tem acesso a Deus por causa daquilo que Cristo fez. Paulo vai dizer assim: em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Paulo vai dizer: nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus. Você é filho por causa de Cristo. Paulo diz assim: somos herdeiros por causa de Cristo. Bom, se a gente for pegar versículos a respeito de Cristo, a gente vai ficar aqui, ó. Tudo que você é, irmãos, tudo que você conquistou em Deus, você só conquistou por causa de Cristo. É por causa dele, é por ele, é por meio dele, é por causa do sangue dele. Aleluia, é por causa da morte dele, é porque ele sofreu por você, é por causa da ressurreição dele, é porque ele está lá no céu, à destra de Deus Pai, e intercede por você, senão você não estaria aqui nesta noite, é por causa dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós não teríamos chegado aqui se não fosse ele. Aleluia. Jesus é maravilhoso, aleluia. Aí a gente vê que Paulo, ele compreende tanto essa verdade, irmãos, que Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer assim que, ele diz que ele é da tribo de Benjamim, que ele é fariseu, que ele guardava a lei, ele era irrepreensível. Depois ele diz assim: eu tenho tudo isso por perca, nada disso mais para mim tem valor, pelo ganho inestimável de conhecer a Cristo e nele ser encontrado. Aleluia. Eu acho que a gente precisa aprender isso, irmãos. Tem hora que a gente dá mais valor às coisas terrenas, às coisas que nós conquistamos. É bonito a gente dar valor às coisas que nós conquistamos. Eu não estou falando que você não tem que dar valor, né? Às vezes tem pessoas aqui, irmãos, que conquistaram coisas materiais, que conquistaram fazer uma faculdade, um doutorado, um mestrado. Mas eu quero que você entenda o seguinte: diante dessa questão de nós conhecermos a Cristo, de nós sermos de Cristo, de nós sermos encontrados em Cristo, todas as demais coisas na nossa vida deveriam ter menos valor, irmãos. Às vezes a gente precisa entender o que é prioridade. A gente põe Cristo em segundo plano, e às vezes parece que vem em segundo, ainda
Estou sendo até, bacana, que às vezes nem está em segundo. Às vezes a gente põe tantas coisas para depois pensar em Cristo, para depois entendermos que nós somos igreja de Cristo, para depois entender que eu tenho um compromisso sério com Cristo, assim como uma noiva tem compromisso com o seu noivo. E a gente vem com um monte de coisas antes, irmão. Mas Paulo disse assim: tudo que eu já conquistei nessa vida tem menos valor para mim, pelo ganho inestimável de conhecer a Cristo e nele ser achado. E ele termina dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Ele já conhecia, mas ele está dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Aleluia! Você já conhece Jesus, mas você pode dizer: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e nele ser encontrado, nele ser achado, porque é nele que eu vou ter realmente vitória. É Ele que vai fazer sentido para a minha vida. A palavra do Senhor, irmãos, eu li aqui, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, E que a palavra... que essa palavra plenitude traz a ideia que como se toda a história anterior convergisse ou fizesse sentido nesse acontecimento. A palavra plenitude traz a ideia de uma grande conclusão. E eu quero dizer para você que quando Jesus nasceu, aconteceu isso que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Mas nós estamos aguardando uma outra plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, presta bem atenção nisso aqui: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em sua misericórdia traçou há muito tempo. Repete comigo, irmão: um plano. Paulo diz assim: esse era o seu propósito, na plenitude dos tempos. Outra vez aparece essa palavra: ele reunirá tudo o que existe nos céus e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Aí Paulo vai dizer: nele, em Cristo, nós fomos escolhidos e predestinados como parte desse plano. Aleluia! Deus tem um plano e Deus nos chama para fazermos parte do plano. Aleluia! É nele, é em Cristo, que você pode fazer parte do plano de Deus. Fora de Cristo, não. Fora de Cristo, não, irmãos. Você só faz parte desse plano se você estiver em Cristo. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: gente, Deus faz um plano e Ele me dá a oportunidade de fazer parte desse plano. Quem somos nós, irmãos? Quem é você? Quem sou eu? Mas por causa de Cristo, eu faço parte do plano. Quando Jesus for reinar, eu vou estar reinando com Ele. Aleluia! Mas aí, irmãos, eu quero concluir. Cristo, ele levanta a igreja, Você foi alcançado por Cristo e hoje você é igreja, amém? Aí eu li aqui que Jesus, em Lucas, ele abre o livro, ele lê o livro e ele diz, E ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, e ele falou porque ele foi ungido. Eu faço uma pergunta para você: você foi alcançado por Cristo somente através de Cristo? Ou Cristo usou instrumentos para alcançar você? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando eu leio esse texto, quando o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para... Hoje, isso aqui é minha responsabilidade e a sua responsabilidade, irmãos. Porque eu poderia falar assim: Jesus salvou você, fica numa bolha,
tá? E espera a vinda de Jesus, porque um dia você vai reinar com Ele. Mas não é isso, irmãos. Ele nos salvou para um propósito. Existem cegos, irmãos, cegos espiritualmente ou até mesmo fisicamente, que eles precisam enxergar. Existem pessoas oprimidas por Satanás, que elas precisam ser alcançadas pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus diz assim: Ele me ungiu para... Então hoje eu preciso entender para que Jesus foi ungido. Eu sou o corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo, ser igreja, é privilégio, mas eu estaria mentindo, irmãos, se nós não mostrássemos a responsabilidade nossa para com aqueles que estão perdidos. Mas o outro você tem que vir. Há pessoas escravizadas lá fora. Há pessoas, irmãos, com algemas espirituais. Há pessoas presas por cadeias, por Satanás, irmãos. E às vezes nós estamos indiferentes. O Senhor ungiu Jesus e nós somos o corpo de Cristo. Então aquela unção que estava sobre Cristo tem que estar sobre nós, igreja de Jesus. Comece a pensar mais nisso, comece a meditar mais nisso, comece a entender a sua responsabilidade aqui na terra, porque as pessoas que estão lá fora, se elas não forem alcançadas, elas vão para o inferno, irmãos. O inferno aguarda os perdidos. O inferno aguarda pessoas que estão oprimidas, e aquelas pessoas que estão escravizadas, aquelas pessoas que estão algemadas. Quem vai falar do amor de Cristo para essas pessoas? Quem vai falar de Jesus para os nossos vizinhos, irmão? Ah, mas eu não gosto do meu vizinho, irmão. Misericórdia, você foi alcançado pela misericórdia. Seja misericordioso. Você foi alcançado pelo amor, ame. Você foi perdoado, perdoe. Você foi ajudado, ajude. Ganhar almas aqui em Araruama, irmão, não é responsabilidade de quem mora lá em São Paulo. Não é responsabilidade de quem mora lá nos Estados Unidos. É nossa responsabilidade ganharmos os perdidos para Jesus. Aí eu vou repetir aqui. Jesus disse: Ele me ungiu para trazer as boas novas, trazer o evangelho aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Irmãos, tem muita gente cativa lá fora. Os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Vamos anunciar isso para as pessoas que estão lá fora, irmãos. Amém, irmãos? Você entende isso, igreja? Você entende que você é corpo? Você entende que Cristo é o cabeça? Quando aqui, ó, tua mente, a cabeça te dá um comando, quem obedece ao comando é o corpo. Se eu pensar assim, eu quero tomar água, primeiro vem aqui na minha mente, mas meu corpo, um membro do meu corpo faz isso aqui. Jesus conta com você, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você mora, lá onde você frequenta, os lugares aonde você está. Existem às vezes pessoas do seu lado, sentado, precisando desesperadamente de Jesus. E eu não estou pregando isso aqui para vocês, eu estou pregando primeiro para mim. Eu preciso me desenvolver mais nesse sentido, falar mais do amor de Jesus para as pessoas. E a gente vê todo o privilégio de sermos igreja, mas vivemos a responsabilidade de sermos a igreja. Jesus, ele cumpriu o seu ministério por cerca de 3 anos, e ele foi assunto aos céus. Ele enviou o Espírito Santo, ele capacitou a igreja, e ele disse para a igreja: agora vocês vão e ganhem as almas, façam discípulos, falem do meu amor. Então eu quero trazer essa mensagem de encorajamento para nós, irmãos. É uma bênção ser igreja, é um privilégio ser igreja, é uma maravilha estarmos em Cristo. O mundo lá fora está perdido. Parece que às vezes, irmão, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. O mundo está perdido, o mundo está em trevas, irmãos. A gente vê as pessoas toda bagunçada com a sua sexualidade. A gente vê coisas que você fala. Esses dias eu estava vendo um vídeo
várias pessoas reunidas, irmão, várias pessoas reunidas. E as pessoas, elas estavam reunidas ali porque todas elas se identificam como cachorro. E sabe o que elas estavam fazendo ali? Latindo. Todo mundo latindo numa reunião. Irmãos, isso é desesperador. O que está acontecendo com o ser humano? Pessoas que investem dinheiro, você já deve ter visto isso, fazendo plástica para se parecer com um gato, com um cachorro. Irmãos, nós somos a luz do mundo. Se a gente esconder a nossa luz, irmãos, como é que esse mundo vai ficar? A nossa luz tem que ficar num lugar visível para as pessoas. Nós somos o sal da terra. Irmão, se o sal, né, ele se estragar, ele não serve para mais nada. A gente precisa, irmão, dar tempero a este mundo. A gente precisa olhar para as pessoas com misericórdia, com o amor de Jesus. Que Deus nos ajude, irmão. Você foi alcançado para alcançar. Você foi sarado para sarar. Você foi salvo para ser instrumento de salvação para a vida das outras pessoas. A gente tem que parar, irmão, de ficar curando as nossas feridas aqui só entre nós mesmos. Parece que a gente vive machucado, a gente vive ferido, a gente vive triste com tanta coisa. Estou triste por causa disso. A outra irmã me falou aquilo. Alguém, irmãos, ao mundo lá fora gritando por nós. E que nós possamos dizer para Jesus aquilo que Isaías diz: eis-nos aqui. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos ser a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, vamos ser igreja, vamos ser corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.